Olá, o Saber Direito Debate está começando. E hoje eu converso com o advogado Gilberto Garcia. Ele é mestre em Direito, professor universitário, especialista em Direito Religioso, escritor e presidente da Comissão Especial de Direito e Liberdade Religiosa do Instituto dos Advogados Brasileiros. Seja muito bem-vindo, professor. Essa semana, durante o curso, o senhor ministrou algumas informações sobre o direito religioso, não é isso? Como é que é a relação hoje da igreja e do direito? Toda. É só lembrar que o exercício da fé está exatamente vinculado a você conhecer qual é o seu direito. A questão toda está em que, muitas das vezes, a igreja aí, Fernanda, é qualquer instituição de fé. Vamos lembrar que isso vale para a católica, para a evangélica, para a muçulmana, para a judaica, para a oriental, para a matriz africana, como o candomblé, como a umbanda, os espíritas. Isso é igreja, isso é religião. Então, para todo esse exercício, você carece de leis que regulamentem, que orientem o exercício da fé. O que a Constituição garante é que é inviolável a sua fé e a sua crença, mas o exercício da fé enquanto comunidade, coletividade, é regido por leis, integralmente. No Brasil, especialmente, onde o Estado é laico. A gente pode dizer, então, que a religião é um tema novo do debate do direito ou não? Não, ao contrário. Muito antigo, milenar até. Até porque, vale lembrar que todas as grandes lutas que a humanidade teve sempre foi em função de guerras religiosas. Surge a igreja anglicana em função da questão lá do rei que queria casar de novo e a estrutura católica romana não permitia que ele casasse o divórcio, como ainda hoje não permite. Ele então cria lá a igreja anglicana, que é a igreja oficial na Inglaterra. E você tem exemplos no mundo inteiro, no Brasil, descoberto, toda a orientação que vem de Portugal, católico-romana, toda a estrutura católica vem até a República. Alguém, para fazer concurso público, tinha que ser católico romano, ou seja, não há novidade nisso. Há uma questão de uma maior vigilância do Estado, há uma sociedade mais próxima, mais presente e, por isso, mais cobradora do direito a ser exercido no dia a dia. Agora, quando o senhor fala da relação de vigilância do Estado, a gente pode dizer que o assunto ele tem sido debatido e discutido dentro das universidades ou não? Não, aí que está o diferencial. De certa maneira, a academia se distanciou da temática, especialmente na parte operacional. Nós temos muitos trabalhos, pesquisadores, trabalhando na questão da separação igreja-estado, voltado para isso, no Estado laico, que não é ateu e nem é o Estado confessional, o que é o nosso caso, por exemplo. Mas muito pouco tem se pesquisado na questão do direito operacional, ou seja, até que ponto alguém pode sacrificar o animal dentro do seu rito de fé. Temos discussões sobre isso. E é direito desse grupo fazer isso. Em alguns estados, temos legislação já que regulamenta esse tipo de assunto. Ou seja, essa parte operacional do dia a dia das religiões tem sido muito pouco visitada, olhada pela academia, especialmente. E para trabalhar na área, existe alguma especialização específica ou não? Olha, infelizmente, a nível acadêmico, não. Nós ainda não temos, e fica aí até uma proposição interessante das universidades, terem como surgiram o direito do consumidor, direito da família e surge então o direito religioso. Fora os cursos religiosos de teologia, que têm uma visão religiosa, especialmente os católicos romanos que têm direito canônico, os outros grupos têm pouco ou quase nada disso. Porque há uma ideia muito pesada, muito forte, muito divulgada, ainda muito no inconsciente coletivo desses religiosos, que eles estão fora da lei. Fora no sentido de que a lei não os atinge, não os abrange, que eles não estão obrigados a cumpri-la. Então, é interessante que as universidades pensem com carinho. Eu tenho alunos, eu tenho em faculdades vários querendo fazer curso, mas que não tem a proporção acadêmica, ou seja, uma cadeira específica, porque não é direito eclesiástico. Direito eclesiástico se aplica à Igreja Católica Apostólica Romana, é direito religioso, o que vai se aplicar a todos, inclusive ao católico romano. Então, professor, isso significa que, por exemplo, um aluno que quer trabalhar nessa área, ele tem que se especializar em outras áreas? Com certeza. Essa é a diferença, então? Toda, até porque há todo um conjunto de regramentos
tem, por exemplo, Lei das Cidades. Lei das Cidades tem um regulamento chamado Impacto de Vizinhança. Município, e aí... Isso. Naquela Lei das Cidades, dá direito à Câmara Municipal a escutar a vizinhança para autorizar ou não a construção de um grande prédio. Imagine, isso vale para um supermercado, isso vale para um clube de futebol, mas também vale para uma igreja. Se constar a comunidade, aquele edifício não lhe for conveniente, como já tem no Brasil cidades decidindo isso, e não se constrói. Esse aluno tem que estudar isso. É dentro desse exemplo, então, que a gente pode perceber que é necessária a presença do judiciário? Totalmente. O judiciário será o que já foi, é e continuará sendo, ainda mais na questão religiosa, uma espécie de divisor de águas, especialmente, Fernanda, no Brasil, onde nós temos toda uma cultura voltada, como disse, a esse inconsciente coletivo. Né? O fiscal passa na porta de uma igreja e ela não tem placa nenhuma de engenheiro. Antigamente, ele passava e ia embora. De 20 anos para cá, ele passa e multa a igreja. Ele sempre teve que multar. A lei obrigava ele a multar. Mas aí a sociedade ficou vigilante. A igreja tem que ter o alvará. Algumas cidades exigem o alvará para abrir a igreja. A igreja tem que ter o certificado do Corpo de Bombeiros. Senão não pode ter reunião. Por quê? Tem gente ali dentro reunido. Mas o Estado nunca fiscalizou tanto quanto começou a fiscalizar. Isso obrigou os grupos a se prepararem. Aí entra o judiciário para frear o Estado na questão da laicidade, mas ao mesmo tempo para cobrar do grupo que ele se regulamente funcione enquanto sociedade. Ok, professor, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais Saber Direito Debate. Eu espero você. Até já. Voltamos com Saber Direito Debate. No programa de hoje, a nossa conversa é sobre o direito religioso. Nós falamos até agora sobre a relação entre a justiça e as religiões. Professor, como é que é a relação hoje do direito nas igrejas, né, na atualidade? Como é que funciona? Nós temos uma questão interessantíssima que tem a ver com a questão operacional. Ou seja, a Constituição garante que a crença e a consciência são invioláveis. Mas o exercício da fé, o artigo 5º, inciso 6º, cláusula pétrea, vai colocar desta forma. Ou seja, quando a igreja vai realizar o seu culto, ela tem que pensar que ela tem vizinhança. E há uma lei do silêncio. Essa igreja, isso vale para a igreja, para o baile funk, para a escola de samba, tem que respeitar a lei do silêncio. E aí, então, ou ela baixa o som do seu culto, ou ela faz um investimento hermético. Aí entra a questão da lei. Ela vai realizar um sacrifício de um animal, de um culto afro, por exemplo. Então, ela precisa ter o cuidado de fazer isso resguardando a lei. Esse animal não pode ter um sofrimento, tal qual o animal que é sacrificado lá para ser exportado para os muçulmanos. Existe uma formatação nisso. Alguns até entendem que não deveria acontecer, mas a regra é simples. Se eu posso sacrificar para me alimentar, o outro pode sacrificar também para realizar o seu culto como seu objeto de fé. Evidentemente que esse sacrifício tem que ter com todo cuidado, etc. Ou seja, a lei vem resguardar isso. Eu não posso no culto, por exemplo, trabalhar com menores, com questões menores de idade, com questões que atingem são maiores. O ECA vem e diz isso. Dá direito à criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a que ela tenha a sua opção de fé. Mas essa opção é monitorada pelos seus pais nas questões civis. Professor, dentro dessa avaliação e dessa perspectiva que o senhor estava falando a respeito da lei do silêncio, a relação, então, direito e religião, existem algumas leis específicas ou a relação mesmo é a Constituição Federal? Aí está uma pergunta interessantíssima, porque na realidade a Constituição é um edifício máter, mas é a partir dela que todas as outras leis comuns regulamentam a religião. Se a religião vai construir um prédio, é a lei civil do município que vai regrar. Se a religião vai abater um animal, você tem lei de sacrifício de animais para regrar e cuidar o como fazer. Se a religião vai fazer o culto, você tem a lei de som. Se a religião tem menores participando, o ECA está lá dentro olhando essas crianças. Se a religião vai de alguma forma trabalhar com alguma questão voltada para alguém que trabalha na igreja, um empregado, está lá a CLT cuidando disso. Ou seja, no fundo, nós temos um enfeite gigantesco de leis e, para efeito prático, todas as leis se aplicam à vertente religiosa.
sendo que a Constituição é o filtro da laicidade do Estado. Essa lei não pode intervir na visão de fé, na visão espiritual, na visão de crença, no dogma da igreja, de jeito nenhum, qualquer seja ela. Mas vai sim regrar e ela tem que obedecer tudo aquilo que interfira no relacionamento social. Por que um teto da igreja cai num X local? Porque o engenheiro que fez não fez corretamente. Essa igreja vai ser processada, pessoas morreram, haverá dano moral. Quem vai dizer isso? O judiciário, baseado em quê? No Código Civil. Ou seja, então, quando o próprio Código Civil vai falar sobre organização religiosa, e é o único lugar que fala sobre isso, ele traz para dentro da norma jurídica concreta a sua organização. Mas o filtro, como você colocou, é constitucional. E qual o filtro? Separação igreja-Estado. Professor, então, pelo que esse exemplo que o senhor falou, eu acredito que a jurisprudência tem ajudado e muito nas decisões que envolvem as igrejas, né? Diretamente, tentando exatamente fazer esse liame, essa divisão, essa questão prática. Decisão interessantíssima aqui do STJ, quando um casal de testemunhas de Jeová, decisão já de jurisprudência de precedente, autorizou que os médicos não fizessem a transfusão para eles, para o hospital, não autorizou que fizessem. Os testemunhas de Jeová, como é sabido, entendem na sua vertente de fé que têm o direito de não receber sangue alheio, entendem como impuro isso. E como a Carta Magna diz, não há direito absoluto, Fernanda. Dizer que vida vale mais do que fé, não é essa vertente que nós temos no Brasil trabalhado. Os direitos eles são relativizados à luz do caso concreto. E neste caso, por exemplo, o STJ entendeu que a não autorização dos pais, o hospital a aceitou, fez a criança morrer. Quem foi penalizado? Os pais? Não, o hospital. Certo. Porque ele teria obrigação de ir para a justiça, requerer do judiciário autorização para fazer transfusão de sangue. Por quê? Porque a jurisprudência pacífica no Brasil caminha de duas maneiras, testemunha de Jeová. Primeira, entende que se ele é maior de idade, ele tem sim o direito de dizer assim, não quero sangue e se morrer, morri. Estou respeitando a minha fé. E o Estado não pode intervir nisso, o Estado laico. Mas se é uma criança, se é menor de idade, se é um incapaz, entra o Estado para proteger essa criança. Dizer assim, tem que fazer a transfusão de sangue. Então, o senhor está dizendo que a lei operacionaliza, então, a religião, é isso? Nesse caso, a justiça, a jurisprudência é que vai trazer esse balizamento. É o equilíbrio. Exatamente, do Estado laico. Para crianças, não se faz, não se aceita a recusa. Por maior de idade, se aceita a recusa. É essa a ideia. E o STJ, nesse sentido, acabou que convalidando isso quando deu aos pais esse direito indireto, quando penaliza o hospital. Mas isso não é o pacífico. O pacífico é, maior de idade pode recusar. Criança é obrigado. Mas o hospital tem que entrar com ação na justiça, para o judiciário tirar dos pais o pátrio poder, tirar o direito de decidir pela criança, e ela, criança, por quê? Nós, como sociedade, entendemos que a criança tem que ser resguardada. Bem, você, onde é que viu isso? O judiciário trazendo esse equilíbrio, essa equidistância do respeito à fé, mas o resguardo ao Estado laico. Professor, mudando um pouco de assunto, o Brasil até pouco tempo atrás tinha a maioria católica, mas certamente agora a gente tem um espaço para outras religiões. E eu queria saber do senhor o seguinte, existe alguma lei brasileira, algo que garante um respeito à independência religiosa aqui no Brasil? Interessante, vale lembrar que até 1960, mais ou menos, os dados do IBGE colocam o Brasil como um país de mais ou menos de mais de 90% de católicos que se declararam católicos. O censo de 2010, 50 anos, mostram mais ou menos 60%, 65% de católicos declarados católicos. Mais ou menos 22% de evangélicos, algo em torno de 10% de espíritas são os que mais têm crescido. Isso. E algo em torno de 15% de sem religião. Ateus e agnósticos, que também estão aí e têm o seu respeito. Onde é que está essa lei? Constituição Federal. É ela que será o balizamento para até punir. Temos lei, há uma lei de discriminação e ela pune quem desrespeita
É dentro da avaliação do direito de ir e vir do cidadão, né? Não. O direito de exercer a sua fé. Você Sim. é um bandista, colocou a sua oferenda, colocou o seu sacrifício no X local, uma outra pessoa de outra fé não pode vilipendiar, chutar, xingar, ofender, tirar. Você não pode chutar uma imagem, mas eu creio diferente. Sim, mas é direito católico crer na sua imagem. Você não pode apredejar ou vandalizar o muro de uma igreja evangélica. Você não pode colocar vídeo na internet dizendo que os muçulmanos são terroristas porque tem Estado Islâmico. Fernanda, vamos dizer isso. Primeiro, não há Estado. A estrutura que existe não é o Estado como nós conhecemos e nem é islâmico porque são organização de assassinos que botam um manto de fé. Isso. Então, eu tenho que respeitar. Mostrou há pouco tempo atrás moças nos Estados Unidos fazendo curso de autodefesa, muçulmanas e moças da religião judaica. Para quê? Porque estão sendo agredidas na rua. Aliás, no Brasil está acontecendo isso, infelizmente. Em São Paulo, gente ofendendo a pessoa, gente agredindo verbalmente. A lei pune isso. Há uma lei específica no Brasil que pune qualquer tipo de discriminação, inclusive a religiosa. Isso é importante. Resguarda o Estado laico, mas pune o cidadão que não respeita a fé do outro. Professor, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta no Saber Direito Debate com algumas sugestões de bibliografias. Não saia daí, eu espero você. O Saber Direito Debate está de volta e esse bloco é importante para quem quer se aprofundar no tema e estudar um pouco mais. O professor Gilberto vai dar algumas dicas de bibliografias falando um pouco mais sobre o assunto. Professor, o senhor trouxe aqui alguns livros e também revistas, né? Vamos começar aqui por este livro aqui. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais aí, Direito e Cristianismo, né? Temas atuais e polêmicos. O que o senhor pode falar aqui dessa? Muito. Essa obra é interessantíssima, onde vários advogados, juízes, professores de direito da área cristã se reuniram e fizeram uma doação para essa editora do seu material, do seu trabalho, e 20 escritores sobre temas palpitantes, questão trabalhista, questão da doação de sangue. Me convidaram e eu falei sobre os evangélicos e a questão da homofobia, como trabalhar no prisma constitucional e no prisma legal. Então temos uma obra de vários autores, interessantíssima, uma editora cristã, inclusive, inaugurando nesse mercado, ou seja, de produzir material de orientação. Talvez esse hoje seja o tempo mais importante, Fernando, de material preventivo. Tem sido um foco do meu trabalho nessas 3 décadas, são 30 anos trabalhando com igrejas, orientando, dando aula, e o trabalho tem a ver com essa percepção. Mas é uma literatura recente, né? Com uma abordagem mais... Sim, recentíssima. Estudando jurisprudência, precedente, pegando questões legais que envolvem a sociedade. A questão do sábado, nós temos uma questão importantíssima dos sabatistas. E nós temos material aqui do pessoal que faz concurso, por exemplo. Estamos aí com o Supremo para julgar o Mardim. Ou seja, o sabatista não tem direito, enquanto cidadão brasileiro, de fazer a prova num dia diferenciado. Por que o concurso tem que ser num sábado? E ele vai para o Enem, por exemplo, concurso público, tem que ficar o tempo todinho da prova resguardado. Para depois, né? Depois da prova, do pôr do sol, porque a fé dele, e a Carta Magna diz que ele tem direito às coisas de consciência. E é interessante isso. Você tem direito de se escusar a fazer alguma coisa, e se a lei te der a possibilidade alternativa, você poderá fazê-lo. Só se você não fizer é que ela vai te penalizar. E esse é um debate e vários outros que estamos trazendo nesta obra de provocação, por isso temas polêmicos. É claro. É bom para estudante, certamente. Sim, com certeza. Professores, magistrados, advogados, sentamos e escrevemos. Mas é uma leitura mais técnica, né? Sim, com certeza. É um público mais de estudantes, mais de líder religioso também nesse sentido. A linguagem não é tão técnica no sentido voltada para o doutor em direito, não. Mas ele não é tão simples, tão fácil, porque a sua linguagem visa empoderar, no sentido técnico, no sentido jurídico, essas lideranças e exatamente quem está estudando e o profissional do direito. Até por isso tem posições diferenciadas também. Agora, esse aqui é o novo Código Civil e as Igrejas. Interessante, né? Bom, esse aí eu brinco que é a menina dos olhos, porque os amigos chamam esse de best-seller. Esse foi o primeiro livro que eu lancei sobre o novo código. O novo código saiu em 2003. E aí estudamos o código todinho e mostramos
onde é que ele se aplicava às igrejas? Toda a parte operacional então? do Código Civil. Sim, esse é o comentário. Esse sim. Esse eu fiquei assustado quando um amigo me ligou de Portugal, fazendo mestrado lá em Coimbra e pedindo esse material. Eu disse, olha, isso é só um guia eclesiástico, eu escrevi para o leigo. Para quem não sabe nada, para quem não conhece direito. Então a ideia. E ele, não, mas como o material é pouco, só pode me encaminhar. E aí fiquei muito contente quando eu soube que um mestrado em Coimbra estava sendo também utilizado, ou seja, uma questão operacional. E uma abordagem didática, então, certamente, para leigos, como o senhor estava falando. O estatuto da igreja, o que não pode faltar, o que tem de importante, ou seja, de novo, igreja como vocábulo jurídico aplicado a qualquer tipo de instituição religiosa. Então, o Código das Igrejas teve essa pretensão e continua tendo essa ótica voltada para dar à igreja uma maneira de ela se organizar juridicamente, criar uma blindagem jurídica diante das leis, certo, pelo Código Civil. Professor, interessante que o senhor trouxe também revistas, não é mesmo? Sim, sim. Essa aqui, Administração Eclesiástica. O que significa isso aqui? Interessante. Esse é um material publicado pela Convenção Batista Brasileira, voltada para líderes religiosos, principalmente pastores, diáconos, dando a eles instrumental de administração, de contabilidade, de liderança como um todo, gestão de pessoal e também de direito. E sou colunista dela, sempre com materiais voltados para... Essa aqui é mais para a liderança evangélica, ou não? Não. A aplicabilidade dela, a grande vantagem desse material, se você me permite, claro, Fernanda, desse aqui também, publicado... Essa outra revista também. Isso. Deixa eu mostrar aqui também. Permita-me. É a revista Paróquias. Essa daqui é Isso. Revista ligada à CNBB, revista ligada à estrutura católica, que também se aplica a todos os grupos religiosos. Questão contábil, administrativa, fiscal, jurídica, porque fornece materiais de liderança onde você não tem, na sua pergunta, bibliografia. Mas isso é interessante para o aluno também, isso é interessante. Sem nenhuma dúvida, né? porque é material de pesquisa, material de consulta. É onde ele vai buscar elementos quando ele não tem. Quando lançamos, Fernanda, uma revista eletrônica, o direito religioso, e nós temos um site direcionado para todo esse material, a gente chama de o direito nosso de cada dia, exatamente numa ideia de desmistificar, simplificar, facilitar a leitura. Esse site junta tudo, eu lá tenho referência bibliográfica, então tenho obras de tudo quanto é tipo de religiosos, nesta linha jurídica, administrativa, contábil. Lá nós temos legislação de referência, tudo quanto é lei que o Brasil tem, e algumas estrangeiras, inclusive convenções da ONU, Pacto de Santa Rita, ou seja, e vai nesta linha, está lá no site. Artigos diversos, sempre artigos operacionais, linguagem simples, para o estudante, para o líder. Aí você pergunta assim, mas é só para o líder evangélico? Só para o católico? Não. Para tudo quanto é líder religioso, porque se aplica à instituição dele. É claro, ele vai adequar aquilo que lhe é conveniente trabalhar dentro da lei. Então nós temos filmes, inclusive, vários filmetezinhos, coisas de 5 minutinhos, orientando. Olha, para ter o vará tem que ter isso. Olha, o estatuto não pode faltar isso. Então, a ideia da revista eletrônica, Direito Religioso, foi exatamente para fincar o direito religioso como sendo uma prática. Agora, aqui também tem, eu estou achando que isso aqui é uma cartilha, o senhor me corrige, né? Diversidade religiosa de direitos humanos. Isso aqui é uma cartilha mesmo? Cartilha lançada pelo governo federal numa proposição importantíssima do respeito... estou vendo aqui, governo federal. Isso, e da convivência. Foi a Direitos Humanos que lançou a cartilha, a gente tem trabalhado com ela, leciono, Fernanda, lecionei na Faculdade de Teologia Batista, e aí sim, como evangélico que sou, e atualmente leciono numa faculdade da Assembleia de Deus. E o interessante, um curso de teologia com carimbo do MEC, e eu dou aula de direito à igreja e ao direito civil, noção de direito constitucional e direito civil, tudo aplicado à igreja, pessoa jurídica. A orientação para que a liderança não cometa ilícitos legais, saiba como cumprir a lei. E isso serve para tudo. Uma relação complicada? Sim, e olha que engraçado, eu lá tenho um contador sentado, eu tenho um advogado sentado, meus alunos, tenho pastores sentados, líderes religiosos sentados nesta linha. Peraí, mas eu não concordo que a lei diga isso. E eu brinco com ele, olha pastor, no Brasil,
o que você crê está abaixo da lei do país. A Constituição no Brasil é a lei federal. Vem em primeiro Ela lugar. rege nossas relações sociais. A sua fé está adstrita no exercício a cumprir a lei. Professor, agradeço a sua presença aqui no nosso estúdio. O Saber Direito do Debate fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Agora, se você ficou com alguma dúvida, entre em contato e mande um e-mail para a gente. O nosso endereço é saberdireito@stf.jus.br. E você também pode assistir a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Eu espero você no próximo programa. Até lá!